Olá, sejam muito bem-vindos à Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar como perdoar com mais facilidade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente fica com muita raiva, de uma pessoa, ela fez alguma coisa pra gente, a gente sabe que não é nada fácil perdoar as pessoas. A gente fica com aquela raiva e vai curtindo aquela raiva, aquilo vai crescendo cada vez mais e tem uma hora que parece que você começou a adorar, odiar uma determinada pessoa. Daí você quer colocar o planeta contra aquela pessoa, você quer que todo mundo comece a odiar também junto. E você tem uma dificuldade imensa de perdoar. O problema é que Jesus pediu para a gente perdoar as pessoas diariamente. Só para lembrar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, é muito bom você saber que é o seguinte, você não tem que soltar essa frase, tudo bem. Não é assim. Deus quer que a gente realmente pense, no que a gente está perdoando, Não só que a gente peça perdão especificamente por cada detalhe do que a gente fez e a gente fale isso e mude de atitude, como também que a gente perdoe exatamente aquilo que aquela pessoa fez. Então você lembra do que aconteceu e você perdoa aquela pessoa pelo que aconteceu, mas assim pontualmente, não é para sair falando da boca para fora, porque isso não adianta nada. Deus não quer uma religião, uma religiosidade, um ato de, você fez por fazer. Não, Ele quer que você realmente esteja perdoando aquela pessoa. Mas é legal também a gente saber que a falta de perdão, ela vem de algumas fontes. Então, primeiro eu quero falar sobre essas fontes, da onde vem a falta de perdão, para depois, então, a gente falar como perdoar mais facilmente. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que realmente dificulta o nosso perdão, a perdoar as outras pessoas, é o orgulho. O orgulho porque você acha que você é muito bonzinho, que você acha que você é mais bonzinho do que todo mundo e que você muitas vezes jamais seria capaz de fazer aquilo que aquela pessoa fez. E muitas vezes você realmente seria incapaz de fazer aquilo que aquela pessoa fez, mas você também faria coisas em outras áreas que também não são legais e que às vezes aquela pessoa não faria ou aquela pessoa até faria, mas não é uma questão de comparação, É uma questão de você saber que você também é pecador, E não é só o outro que peca, você também peca. Então, o orgulho é uma coisa que acaba vetando o nosso perdão justamente por isso, porque a gente acha que a gente é mais bonzinho que os outros. Não seja orgulhoso. Lembre-se que você também peca. Pode até não ser na mesma área, mas você também peca. Na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu se acha muito mais bonzinho do que o publicano. E ele tinha uma fama de ser mais bonzinho do que o publicano. Mas dá uma olhada no que Jesus fala, lá em Lucas 18:14. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi esse homem, o publicano, e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Porque aqui, eu não sei se vocês lembram dessa parábola, mas o publicano, ele nem consegue olhar para cima, Ele fala, olha, eu sou pecador, eu sou terrível mesmo. Já o fariseu, ele acha que ele é muito bonzinho e que Deus, então, vai achar que ele também é muito bonzinho, porque ele é muito bonzinho, porque ele está orando, Jesus fala que ele está orando para ele mesmo. E a gente não pode orar assim, a gente tem que reconhecer os nossos pecados, a gente tem que ter humildade. E daí Jesus está falando, que quem é humilde será engrandecido e quem se orgulha muito, daí será humilhado. Um outro fato que dificulta muito o nosso perdão é a gente achar que a gente nunca mais vai conseguir ser feliz depois daquilo que foi feito contra a gente. Isso é muito normal, as pessoas acharem então que não tem mais jeito, que olha, depois disso, nossa, me causou um trauma tão grande, um sofrimento tão grande, uma perda tão grande que agora eu não posso mais ser feliz. Só que a gente tem que lembrar que para Deus tudo é possível, A gente ama um Deus que é o Deus do impossível e a gente deve sempre lembrar disso. Lá em Gênesis 50:20, diz o seguinte, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente.
Isso aqui é José, então falando para os irmãos, olha, vocês planejaram uma coisa terrível, mas Deus é tão bom que Ele mudou o mal em bem. Ele transformou aquilo que vocês fizeram para ser uma maldição na minha vida, numa bênção para a vida de muitas pessoas. E hoje eu estou aqui ajudando muitas pessoas, inclusive vocês. Outra coisa que é muito comum, né, para as pessoas não quererem perdoar, é a vontade de agir de uma maneira pedagógica, ou seja, eu vou fazer para que o outro aprenda a lição. É muito importante, né, que eu então, e às vezes a pessoa acaba fazendo isso justamente para poder até se vingar do outro, né, não só não perdoar, como ainda se vingar. Então eu vou fazer para que ele aprenda a lição e daí nunca mais faça isso para ninguém. O problema é que a gente tem que deixar Deus ser Deus. Deus é um pai perfeito e Ele não quer que a gente suje as nossas mãos de sangue, né? Isso não literalmente falando, mas até literalmente falando, obviamente. Mas Ele não quer que a gente peque, né? Para que a gente não se meta em confusão, para que a gente não perca a razão. Né? Ele é um pai perfeito e Ele que vai se vingar por nós. Ele quer que a gente, então, deixe essa vingança na mão dEle. E confiar em Deus é isso, é a gente saber que a justiça vai ser feita por Ele, né? Você querer fazer justiça com as suas próprias mãos é o oposto de confiar em Deus. Outra coisa, e tem um episódio até que eu fiz sobre isso, chama Don't Go There. Don't Go There é uma expressão em inglês que só existe nessa língua, né? Que é uma maneira de eles falarem, não vá até lá, não fique visitando essas coisas que te fizeram mal, alguém que te fez mal, então você fica pensando naquilo que foi feito e você fica lembrando daquilo que foi feito. Não fica visitando essas coisas, não fica pensando nessas coisas. Isso não é bom para você, não é o que Deus quer para a sua vida. Não fique pensando nessas coisas. Inclusive assista esse episódio que é legal você ver como não ir até lá. Bom, para a gente perdoar com mais facilidade, tem algumas coisas então que eu acho que a gente pode fazer. A primeira de todas é a gente lembrar que isso agrada a Deus. Se Jesus pediu para a gente perdoar as pessoas diariamente, é porque isso agrada a Deus. E agradar a Deus deve ser algo que deve estar em primeiríssimo lugar na vida de qualquer pessoa. É isso que a gente tem que ter, né? Como cristãos, nós temos que ter essa vontade, né? Acima de qualquer outra vontade, a vontade de agradar a Deus. Então só isso, só esse fator já deveria ser um grande motivo para você perdoar todo mundo. Outra coisa também é lembrar que o perdão deve ser diário. E quando eu digo que o perdão deve ser diário, é que é o seguinte, muitas vezes, hoje eu perdoei aquela pessoa. Daí, amanhã, ela vai lá e faz mais alguma coisa contra mim. E eu tenho que perdoar de novo. Isso é muito comum de acontecer, porque você pode muitas vezes ter mudado com relação àquela pessoa que você sente por aquela pessoa, mas aquela pessoa muitas vezes não mudou, né? O mais normal é que ela não mude. Então ela vai continuar dando mancada. Ou também, muitas vezes, hoje eu perdoei aquela pessoa, mas amanhã eu já estou lembrando daquilo que ela fez de novo, já estou com raiva, já estou com vontade de me vingar. Não, todos os dias você vai ter que liberar o perdão e às vezes o mesmo perdão para a mesma pessoa. Então, fique com isso na sua mente, né? Quando você perdoa, você tem que continuar perdoando. É um perdão por dia para a mesma pessoa, para a mesma causa. Isso é o normal, não é só com você, não é que você tomou uma decisão e daí você nunca mais vai mudar. É normal que a gente volte a ficar com raiva, que a gente volte a ficar com falta de perdão, então você tem que liberar de novo. Mateus 18, 21 diz, então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Outra coisa é você lembrar que você é pecador, né? E é bom, isso ajuda pra caramba para você poder perdoar os outros. É bom você lembrar dos piores pecados que você cometeu, que daí você fica bem mais bonzinho, porque se você ficava com aquela vontade de se vingar e que Deus então vai lá e coloca a mão e acaba com a vida da pessoa, se você lembra dos teus piores pecados, você pensa, bom, se Deus acabar com a vida daquela pessoa por esse pecado, Ele pode acabar com a minha também, porque eu pequei daquela outra maneira. Então é muito bom a gente lembrar dos nossos piores pecados. Deus não quer que a gente fique com aquela coisa, com aquele peso, né, de ter pecado e como se Ele não tivesse esquecido. Né? Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele esquece os nossos pecados. Mas
os nossos pecados servem para isso também, para a gente ter essa facilidade maior de perdoar os outros. Outra coisa é você lembrar também que Deus só vai te perdoar se você perdoar os pecados das outras pessoas, né? Na parábola do credor incompassivo, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, um homem tem uma dívida imensa, impagável, né, com o rei, e o rei vai lá e perdoa essa dívida, e no que ele está saindo do palácio, né, depois de ter acabado de ser perdoado pelo rei daquela dívida, ele encontra então com um colega que devia alguma coisa assim muito pequena para ele, era uma dívida muito inferior. E ele vai lá e começa a enforcar o cara e falar, você tem que me pagar, você tem que me pagar, senão eu vou te colocar na cadeia. E começa a querer, né, que o cara pague de qualquer maneira, ele não perdoa a dívida dessa outra pessoa. Isso é uma analogia, né, justamente de que Deus perdoa os nossos pecados, né, e se Deus está perdoando, a gente então para perdoar as coisas que as pessoas fizeram contra a gente são muito menores, a gente deve perdoar com mais facilidade, né, ou com bastante facilidade se a gente for comparar uma coisa com a outra. E daí, porque ele não perdoa, né, aquele colega dele, o rei descobre isso e revoga o perdão, e fala, não, agora você continua com essa dívida comigo. Então a gente tem que ter muita essa consciência, né, de que Deus só vai nos perdoar se a gente perdoar os outros também. Outra coisa também é lembrar que se você está em dívida com Deus, você já não pode pedir mais nada, né? Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, se você não perdoar os outros, você está bloqueando o bênção na tua vida. Outra coisa é você lembrar que você está se envenenando espiritualmente. E muitas vezes não só espiritualmente, viu? Fisicamente também. Dizem que não perdoar os outros é como tomar um veneno e querer que o outro morra. E isso, muitas vezes, causa doenças também, né? Isso não vai ser só espiritual, né? Pode não te causar só um mal espiritual, mas também físico, né? Não tem nada pior para a sua saúde do que a falta de perdão. Tanto é que muitas vezes a pessoa acaba tendo um câncer. Eu conheço 2 casos de pessoas que passaram por uma grande amargura, ficaram com muita raiva de alguém, né, muita falta de perdão, e esses 2 casos resultaram em cânceres. Um deles morreu, infelizmente morreu cedo, justamente por isso. Então a gente tem que ter essa consciência de que aquilo está fazendo mal, né? Não é à toa que o nosso Pai, né, que é Deus, que é um Pai perfeito, Ele não quer que a gente fique com falta de perdão, porque Ele sabe que aquilo vai ser ruim para a nossa vida espiritual e para a nossa vida física também. E outra coisa também, né, para facilitar o nosso perdão, a gente lembrar que ficar com falta de perdão é uma coisa que é uma carga, né? Dá muito trabalho você ficar com raiva, com ódio. É tão fácil a gente perdoar, a gente fica com uma leveza, a gente libera a pessoa. Então lembre-se sempre disso também, porque é difícil ficar com falta de perdão. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E também, para saber mais informações sobre esse vídeo, os versículos e outros vídeos também, entre no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus!